Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Quero desejar a todos um feliz ano novo, que este ano Deus possa fazer uma mudança radical na sua vida, na sua casa, e que você possa viver e experimentar das bênçãos de Deus. Quero fazer aquele pedido a você, para que você possa estar curtindo, para que você possa estar comentando. Se não inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Conto com a ajuda de vocês para que possa estar espalhando esse link, esse canal, com o maior número de pessoas, seus amigos, seus grupos familiares, para que a palavra de Deus possa expandir e alcançar outras pessoas aí em nome de Jesus. Estamos aqui iniciando mais um ano, mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos falar de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. 2 Samuel, capítulo de número 5, verso 17, 18, 19 e o 20 também, que diz assim, olha, 2 Samuel 5,17. Ouvindo, pois, os filisteus que havia ungido Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu para a fortaleza. Os filisteus vieram, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi então consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregá-lo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. Então veio Davi até Baal-Perazim, feriu eles ali Davi, e disse, rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como se rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Nós temos aqui este 2 Samuel, capítulo 5, a partir do verso 17, que a Bíblia nos diz que Davi ele vai ser ungido como rei sobre todo Israel. Davi, quando foi ungido, ele foi ungido pela primeira vez numa região, e a outra região ainda havia rejeitado ele como rei, porque o povo seguia a Saul. Mas na medida que o tempo passou, esse povo então vai reconhecer Davi como um rei. Então o texto diz que Davi vai ser ungido rei sobre todo Israel. Quando essa notícia soou, que Davi agora é rei sobre todo Israel, o texto diz que essa notícia também vai chegar até os filisteus. Quem eram os filisteus? Filisteus era inimigo do povo de Deus. Filisteus era inimigo de Davi. Então esses inimigos, ao saber que Davi agora é ungido como rei sobre todo Israel, o texto diz que eles vão unir todo o seu exército, que era um exército muito grande, e eles vão cercar uma região chamada Refaíns. Quando eles cercam aquela região, eles têm um intuito, um propósito de ir atacar onde Davi estava. Então essa notícia também vai chegar até o rei Davi. Olha, Davi, os filisteus já se acamparam no vale, estão todos reunidos ali, um grande exército, e eles têm um propósito de tirar a sua vida. Então o texto diz que Davi, ao ficar sabendo que eles se reuniram, Davi vai descer para a sua fortaleza, e o texto diz que Davi então vai consultar o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregá-lo-ás nas minhas mãos. Então quando Davi soube disso, Davi então vai consultar o Senhor. Nós temos aqui uma reflexão muito importante para que nós venhamos iniciar este ano. Nós temos aqui uma receita para que nós venhamos nos tornar um vencedor. Davi foi um homem vencedor, mas Davi praticou coisas que fez dele uma pessoa vencedora. Da mesma forma, nós queremos aprender com a palavra de Deus, para que este ano você possa se tornar um vencedor, para que este ano você possa se tornar uma vencedora. Então nós temos aqui alguns exemplos importantes. Então o texto diz que quando os inimigos se reuniram para poder pelejar ou tirar a vida de Davi, Davi vai consultar o Senhor. Agora isso é interessante porque Davi era rei, Davi tinha homens à sua disposição, ou seja, Davi poderia pegar o seu exército, ele era um guerreiro, poderia ir pelejar contra esse povo.
Mas ao invés de Davi ir pelejar contra os filisteus, Davi vai consultar o Senhor. Por quê? Porque Davi mostra-se um homem não dependente de si mesmo e não dependente do seu exército. Davi se mostra um homem completamente dependente do Senhor. Então, se eu e você queremos nos tornar homens e mulheres vencedores e vencedoras, você vai ter que aprender nesse ano a se tornar uma pessoa não dependente de você mesmo, não dependente dos homens, mas se torne uma pessoa completamente dependente de Deus. Davi vai consultar o Senhor, como eu disse, não porque ele tinha um exército, não porque ele era rei, mas ele vai consultar o Senhor porque ele era uma pessoa que era dependente de Deus. Que esse ano você possa se tornar uma pessoa dependente do Senhor. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui. Por que Davi foi consultar o Senhor? Davi era um rei, Davi estava governando todo Israel, mas por mais que Davi era um rei, por mais que Davi tinha muitas qualidades, Davi era um homem limitado. E eu e você precisamos aprender isso. Por que eu e você precisamos consultar o Senhor? Porque eu e você somos pessoas limitadas. Mas Davi vai consultar a Deus porque Deus não é um Deus limitado. Eu e você só enxergamos aquilo que está diante dos nossos olhos, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus vê todas as coisas, Deus pode todas as coisas. Então por que você precisa consultar o Senhor? Porque você é uma pessoa limitada, eu e você não sabemos o que vamos enfrentar esse ano, eu e você não sabemos o que vai acontecer comigo e com você esse ano, mas Deus é um Deus que vê tudo, sabe de todas as coisas. Então se torne uma pessoa que consulte o Senhor, porque você é limitado, eu sou limitado, mas Deus não há limite para ele, porque Deus é um Deus grande, criador do céu e da terra. Terceira coisa que nós podemos aprender aqui, por que Davi consultou o Senhor? Isso é importante porque por que Davi consultou o Senhor? Porque Davi sabia que Deus é um Deus de resposta. Olha que coisa interessante. Capítulo 5, verso 19 diz assim, olha, e Davi consultou o Senhor dizendo, subirei contra os filisteus, entregá-lo-ás em minhas mãos, e disse o Senhor a Davi, sobe. Davi consultou o Senhor porque Davi sabia que Deus é um Deus de resposta. E você precisa aprender isso, Deus é um Deus de resposta. Creia que todas as vezes que nós consultamos o Senhor, Deus é um Deus que tem ouvido para ouvir, Deus é um Deus que tem boca para falar, Deus é um Deus que tem mãos para agir. Então nós precisamos ter essa confiança. Por que Davi consultou o Senhor? Porque Davi tinha plena certeza que Deus é um Deus de resposta. E o texto diz que depois que Davi consultou o Senhor, o texto diz, e disse o Senhor a Davi, sobe. Deus respondeu a Davi. Então aprenda a consultar a Deus, porque Deus é um Deus que vai trazer resposta para você. Muitas das vezes nós deixamos de consultar o Senhor, porque achamos que Deus não vai nos responder. Mas embora Deus seja um Deus tão grande, mas Deus é um Deus que está preocupado comigo e você. Deus é um Deus que trouxe resposta para Davi. Deus é um Deus que vai trazer resposta para mim e para você. E nós temos aqui o quarto motivo por que nós devemos consultar o Senhor. Olha o que o texto diz. E Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregá-lo-ás em minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. Verso 20. Então veio Davi a Baal-Perazim, feriu-os ali e disse, rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim. Por que vale a pena consultar o Senhor? Porque quando o Senhor dá a resposta, a vitória ela é garantida. Quando você consulta o Senhor e Ele dá o aval, Ele dá a palavra, você pode ir que a vitória ela vem. Davi consultou, Deus disse vai, e Deus entregou aqueles inimigos na mão de Davi. Então Davi foi um homem vitorioso. Eis aqui a receita para que este ano eu e você venhamos nos tornar um homem vitorioso e uma mulher vitoriosa. Primeiro, aprenda a não confiar em você. Aprenda a confiar no Senhor. Davi era rei, Davi tinha exército, mas ele não era uma pessoa que confiava em si no seu exército. Davi era uma pessoa que tinha plena confiança em Deus, era dependente do Senhor. Segundo, aprenda por que você precisa consultar o Senhor, porque você é uma pessoa limitada. Deus não tem limite, Deus sabe todas as coisas. Terceiro, por que você precisamos consultar o Senhor? Porque o Senhor Deus é um Deus de resposta. Do mesmo jeito que Deus trouxe resposta para Davi, Deus trará resposta para mim e para você. Quarto motivo por que nós devemos consultar o Senhor. Porque quando Deus te dá a palavra, a vitória é garantida.
Aquele exército era um exército muito grande. Os filisteus eram inimigos que muitas pessoas temiam, mas eles caíram por terra, porque quando você tem a palavra de Deus, a resposta de Deus, o inimigo ele cai por terra. Então nós temos aqui uma receita para que nós venhamos nos tornar homens e mulheres vitoriosos este ano, da mesma forma que Davi foi um homem vitorioso naquilo que ele fez. Quero que você possa fechar os olhos. Vamos orar e que essa primeira reflexão desse ano possa tocar no teu coração e você possa em todos os momentos consultar o Senhor para que Deus possa agir e trabalhar em sua vida e que você possa ser uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Pai, eu oro. Te apresento a vida desse homem, dessa mulher. Estamos aqui, meu Deus amado, essa primeira mensagem, esse primeiro alimento, Deus amado, deste ano. Nós temos um tema, Pai amado, interessante. Como nós podemos nos tornar vitoriosos, ó Pai, neste ano. Precisamos aprender, Pai amado, como Davi. A tua palavra foi lida, a tua palavra foi bem explicada. E eu peço que esse homem, essa mulher possa, Pai amado, ouvir essa mensagem, rever novamente essa mensagem, para que o Senhor, Deus amado, possa falar no coração de cada um deles. Eu sei, meu Pai, que nesse início de ano, nós queremos nos tornar homens vitoriosos, mulheres vitoriosas, assim como Davi foi. Eu sei que esse, Pai amado, é o desejo do Senhor, mas nós precisamos aprender essa receita. Precisamos em todo momento, meu Deus amado, consultar o Senhor. Consultar o Senhor, Pai, porque isso mostra que nós somos dependentes não de nós, mas dependentes do Senhor. Consultar o Senhor porque nós somos homens e mulheres limitados, mas para o Senhor não há limite. Consultar o Senhor porque Tu és um Deus que responde, o Deus que trouxe resposta para Davi, é o Deus que trará resposta para esse homem, para essa mulher. E consultar o Senhor porque quando o Senhor dá a palavra, Pai amado, a vitória é certa, o inimigo cai por terra. Por isso, Deus, que em nome de Jesus, esse ano, seja o ano que esse homem e essa mulher possa aprender com a Tua palavra, aprender com Davi, para que venhamos nos tornar homens e mulheres vitoriosos em tudo que nós venhamos fazer este ano, Pai. Em nome de Jesus eu oro, abençoa essa vida, essa casa, declaro um ano de vitória, um ano de conquista, um ano, Deus amado, onde esse homem possa aprender com essa primeira porção deste ano, e que o Senhor possa fazer coisas sobrenaturais nessa vida. Eu oro, agradeço o Senhor por mais uma oportunidade e abençoa essas vidas, Pai, com toda a sorte de bênção e com o poder da Tua palavra, a receita para que venhamos nos tornar homens e mulheres vitoriosos nesse ano, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você possa meditar nessa reflexão e que ela possa fazer parte da sua vida nesse ano, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.